Você ouve Rádio Unaerp. Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. Buenas, é isso aí, galera. Hoje, 4 de agosto de 2017, é o programa do retorno do Cruzada Jurídica, o episódio 7º dessa odisseia que nós resolvemos iniciar no começo desse ano. E retornando aí depois de um período de uma ressaca da semana do livro, e depois logo na sequência tivemos as férias e enfim. Então é retornado aí o programa Cruzada Jurídica comigo, Luiz Scarpino, e com Rafael Tomás de Oliveira, no qual nós nos propomos a discutir aí o que há de mais cintilante no universo jurídico e nacional, de poder, cultura e curiosidades, e sempre convidados muito especiais. Rafael, saúde aí a galera aí. Pois é, muito feliz de voltar depois das longas férias. E agora a ideia é que a gente não pare mais, né, Luiz? Por favor, né? Por favor. Eu acho que a gente vamos dar um ar de perenidade ao programa sem essas grandes interrupções. Ainda que o nosso público esteja em formação, exatamente por conta disso, a gente tem que dar um gásinho nele. Exato. Mas e aí, o que a gente tem pro programa de hoje? Ó, hoje vai estar bacana. Então, teve o assunto da semana, que foi a votação da ação contra o Temer, a questão da admissibilidade da denúncia do Temer na Câmara dos Deputados. Vamos fazer alguns comentários sobre isso. No segundo bloco, Direito e Cultura, a gente vai comentar o filme The Founder, o Fome de Poder. Isso é muito divertido, né? Ótimo. O filme se chama The Founder, aí em português foi traduzido por Fome de Poder. Depois a gente explica a tentativa do trocadilho. Do trocadilho, da tradução que fizeram. No terceiro bloco, um convidado especialíssimo, né, Rafael? Sim, Danilo Pereira Lima, queridíssimo amigo, doutorando em Direito pela Unicinos, e vai aqui comentar um livro, que é o livro Constituição dele. e Poder, Limites da Política no Estado de Direito. Exatamente. Tem tudo a ver. Ele já está aqui com a gente, né, Danilo? E aí não se sinta acanhado em a qualquer momento Fala um oi pra tomar galera o microfone aí. Olá, tudo bem? Pois é, tô aí para participar do debate, da discussão, e tô à disposição do pessoal. Valeu. Vai ser muito bacana. E hoje nós fizemos uma parada radiofônica das nossas músicas, temática, né? Isso, exatamente. Na verdade, a minha ideia era que fosse Ringo Starr. Você expandiu e foi pros Beatles também. E é isso aí. Então, Ringo Starr e Beatles, os 4 músicas do momento. Eu escolhi de abertura Beatles, Goodbye, Hello. Isso, que é um bom exemplo de tautologia. A gente está começando. Exato. E ao mesmo tempo meio paradoxal. Tautologia porque estamos começando Hello, e ao mesmo tempo estamos começando, mas estamos nos despedindo, Goodbye, então. Né? Profundo, não. Goodbye, Hello. Manda, Andrei, nosso querido assistente aqui, que manda ver nos trabalhos técnicos, sobre a coordenação, a locução do professor Gil Santiago, com apoio inestimável do curso de jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto. E do curso de Direito. E nós, docentes do curso de Direito, é uma grande festividade que a gente promove essa nossa atividade extra, que de uma certa forma a gente espera que possa ser aproveitado tanto por estudantes de comunicação quanto por estudantes de direito nessa troca de ideias informais, mas que a gente às vezes tenta trazer alguns elementos que em sala de aula talvez nós não tenhamos espaço suficiente, ou tenhamos um espaço um pouco mais solene para tratar, né? Acho que Exatamente. Essa é a ideia. Vamos de música? Goodbye, Hello? Muito bem. Ouvimos os Beatles, Hello, Goodbye. E como disse o Scarpino enquanto estávamos em off, pode ser entendida também como a volta dos que não foram. Talvez alusiva à abertura do nosso primeiro bloco, que vai soltar a vinheta agora. Exatamente. Né, O bloco é Revisão da Pauta? Revisão da pauta. Cruzada Jurídica. Revisão da pauta. Que é exatamente a revisão da pauta dessa semana, a volta dos que não foram, o goodbye que a galera achava que poderia ser, impingida pela denúncia do Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer, no qual
a Câmara ela decidiria ali se o processo Se teria... estaria autorizado o processamento. Exato. Então, o goodbye do Janot e o hello da Câmara dos Da Deputados, Câmara, que exatamente demos um spoiler do que aconteceu, que não precisava nem fazê-lo já, tal qual a dimensão do assunto pela mídia, né, Rafael? Comenta Exatamente. um pouquinho aí. O que a gente se propõe aí? Exato. Vamos fazer um corte aí do que a gente quer falar e depois fazer alguns comentários. O Danilo tá com a gente aqui também. Porque eu acho que o tema dispensa um briefing, né? Uma primeira apresentação geral, porque todo mundo conhece, sabe, tá cansado de ouvir na mídia, ler nos jornais. Nós, desde maio, estamos em roda da possibilidade do presidente ser denunciado, né, por uma série de crimes, né? Esse aí é de corrupção passiva, especificamente, né? Corrupção passiva. Só. Isso, mas ainda teria outras possibilidades de imputação criminal dentro do bagageiro da Procuradoria, né? Mas aí isso... Segundo o Janot, a clássica expressão, enquanto houver bambu, haverá flecha. Então aparentemente existe algum bambu ainda. Mas eu acho que isso é um assunto que eu quero tratar daqui a pouquinho sobre isso, porque parece que há sim, claro. Há um componente aí que, bem interessante nessa estratégia. De algum modo, essa questão que teve o desdobramento final, ou pelo menos parcial, na quarta-feira, vinha ocupando as mentes no país desde maio. Aliás, parou o país desde maio em algum sentido, né? Nada mais foi discutido e votado, a não ser a expectativa com relação ao desfecho desse caso, né? Nossa, eu tava pensando numa expressão aqui e eu fui alguém me apropriou, mas na verdade é uma coisa, talvez um pensamento vulgar. Eu tinha dito para colegas professores na segunda-feira, falei, olha, vai ser a vitória de Piro. Você lembra? Não sei se eu comentei contigo nas discussões ali. Mas aí eu vi que o portal jurídico Migalhas, e agora acabo de ver o Jornal do Brasil, põe uma declaração do Fernando Henrique Cardoso dizendo que, aspas, foi uma vitória de Piro, diz FHC, sob votação favorável a Michel Temer, né? E aí... virou quase um lugar comum nesse sentido, né? A vitória de Piro é aquela vitória que o cara ganha, mas ele esgualepou suas forças, né? De modo que ele não tem mais condições. É uma batalha vencida, mas ele não tem condições de ganhar a guerra, né? Porque ele não tinha exército suficiente para avançar sobre a retaguarda do seu... E não tinha força suficiente também para promover algum tipo de recuo. Não, mas na verdade o que ele fez? Ele contratou mercenários, né? Ele pegou todo o recurso que ele tinha disponível para poder levar aquela batalha adiante e conseguiu. Mas aí a grande questão é a que custo esta vitória foi obtida. E aqui acho que é uma interseção bem interessante para se fazer, Rafael. Claro, talvez ainda não um aspecto jurídico, daqui a pouco a gente volta pro jurídico. Acho que comecei a falar mais da parte política, daqui a pouco a gente... Mas eu acho que é inevitável, porque na verdade, talvez esse seja um ponto a esclarecer, né? A atividade da Câmara nesse momento não era uma atividade jurídica mesmo, né? Até porque juridicamente falando, a gente sabe disso porque trabalha no foro diuturnamente, as pessoas são processadas por indícios muito mais frágeis do que esses que existiam na denúncia que foi formulada contra o presidente. Que era o recebimento, que era a questão da corrupção passiva, né? Cujo seu emissário, Rocha Loures, referido na conversa de Michel Temer com o Joesley Batista, como a pessoa a ser contactada, seria responsável por esse intermédio. E aí o Joesley se entende com o Rocha Loures, que é então deputado, mas era um menino de recados do Michel Temer, não é uma expressão minha, então não posso ser processado por isso, alguém já falou isso antes. Que eu espero que não, né? Claro. E nesse sentido, ele foi flagrado recebendo 500 mil reais. Foi flagrado, fotografaram, todo mundo viu, a máquina existe. Ele devolveu o dinheiro, devolveu inclusive faltando 35 mil reais, depois ele teve que fazer um depósito, foi uma coisa meio maluca. Defendido brilhantemente por um dos maiores criminalistas do Brasil, né? Sim, quanto a isso... Mas assim, claro, no papel da defesa...
eu acho que... Tanto o Rocha Loures, que é o Bittencourt, o professor César Bittencourt, e o Temer é o Marins. É o Marins. Mas eu nem vou questionar a técnica da defesa, né? Mas o fato é que, assim, eu acho um pouco exagero dizer, por exemplo, que a denúncia é inepta. A denúncia não é conclusiva. Obviamente, nem precisa ser. Uma denúncia não precisa ser conclusiva porque você tem toda a instrução processual para provar o fato, né? Mas ela precisa conter indícios. E eu acho que indícios existiam ali. Eu acho que é inegável dizer que não existiam. É você querer e cobrir com fumaça uma questão que está vívida e evidente, né? Então, agora, o fato de existir elementos jurídicos não obriga o Congresso, no caso a Câmara dos Deputados, a decidir dessa forma, né? Vamos no aspecto... A questão é política, né, nesse aspecto. Vamos fazer, então, apenas um pequeno parêntese do aspecto jurídico, talvez para o nosso ouvinte menos apropriado com as técnicas. Porque é o seguinte, qual é a razão pela qual é possível um presidente da República ser processado criminalmente e este processo ser instaurado enquanto ele está na presidência? Eu acho que o ponto de partida tem que ser o nosso sistema é um sistema presidencialista de governo. Entre as várias características que podem ser atribuídas a esse sistema de governo está aquela de que, em primeiro lugar, esse sistema ele é departamentalizado, então você tem visivelmente poderes separados. O executivo é um departamento autônomo com relação ao legislativo, que não acontece necessariamente em outros sistemas, como é o caso dos parlamentaristas. Tá? E isso gera uma consequência institucional, que é uma garantia de que o presidente cumprirá o mandato no tempo que é assinalado pela Constituição, portanto, os 4 anos. Né? Então você elege um presidente, o vice, e teoricamente eles têm uma garantia de que por 4 anos eles vão ser mantidos no mandato. As exceções que podem levar, né, à retirada do presidente são os cometimentos de crime de responsabilidade e, no caso da Constituição brasileira em específico, também, no caso, crimes comuns. Né? Crime de responsabilidade são estabelecidos pela Constituição, em linhas gerais, Que foi e o caso os da crimes Dilma, comuns... que foi o caso da Dilma, inclusive. Sim, o caso da Dilma foi um caso de impeachment, e que também existe a ação da OAB, que é uma notícia crime de responsabilidade, que aguarda para ser analisada. Até hoje o Rodrigo Maia ainda não despachou sobre ela. Contra o Temer. Contra o Temer. Porque, na verdade, assim, né? Eu não quero fazer nenhum juízo e não estou dizendo que tem ou não tem, mas o fato é que você tem também indícios de crime de responsabilidade na medida em que existe uma lei desde o governo Fernando Henrique que exige que o presidente da República registre publicamente todos os encontros que ele vai ter com pessoas, principalmente com empresários e pessoas do meio de negócio. Né? Até por uma questão de transparência, publicidade, moralidade e tudo mais. Né? E é fato, inclusive não é negado pelo próprio Michel Temer, que ele não incluiu isso nessa agenda pública. Então, pelo contrário, ele recebeu na calada da noite exatamente. o empresário que entrou pelo subterrâneo sem se identificar. Aí quer dizer, pelo menos algo que dá margem para uma análise mais acurada existe aí, né? Sim. Porque há uma ilegalidade. Sim, então você estava explicando a questão dos crimes de responsabilidade, que foi o caso em que a Dilma foi empichada. Isso, que tem essa notícia crimes lá contra o Michel Temer, mas que ainda não foi apreciada pelo presidente da Câmara. E tem as hipóteses dos crimes comuns, que são os crimes previstos no Código Penal, né? Então, corrupção passiva, prevaricação, peculato, qualquer coisa nesse sentido seria considerado crime comum. Mas crimes comuns praticados enquanto... Sim, aí é uma outra questão. Essa blindagem, ela opera contra crimes anteriores ao mandato. Então, no momento em que o presidente assume e ele está blindado das práticas anteriores, então se ele vier a ser processado por um crime anterior, vai ter que esperar o mandato terminar para que o processo possa ter andamento. Mas existem essas exceções, que são os crimes de responsabilidade e a prática de crime comum no exercício do mandato, durante o exercício do mandato, durante o exercício da função. Que é exatamente a denúncia do Janot. Do Procurador-Geral. Porque tem que lembrar, o Michel Temer, ele ocupa a função de presidente da República desde o ano passado, depois que houve a consagração do impeachment, né? E a partir daí recai sobre ele todas essas dimensões da responsabilidade do presidente da República, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum. Como corrupção passiva é um crime comum, e esse caso aconteceu em maio desse ano,
Portanto, no exercício do mandato, ele poderia sofrer essa investigação e a consequente denúncia, como aconteceu do Procurador-Geral. Né? No aspecto procedimental, o Supremo Tribunal Federal, então, o Procurador-Geral ele denuncia para o Supremo fez bem em mandar direto Isso, para a Câmara? A denúncia, evidentemente, aí tem outra questão. Eu Né? queria saber qual a tua opinião sobre o que... A diferença entre crime de responsabilidade e crime comum gera também uma diferença com relação ao juiz natural, a quem vai julgar a causa. O crime de responsabilidade ele é totalmente processado por meio de um julgamento político que é levado a cabo pelo Senado Federal. O crime comum, como ele tem porque assim, o crime de responsabilidade ele tem uma natureza política, né? Daí que não faz muito sentido mesmo o judiciário julgar um crime que tem natureza política. Agora, o crime comum ele tem uma natureza técnica, específica, penal. E aí não faria sentido o Senado julgar um crime comum. Certo. Então as consequências judiciais de crimes comuns têm que ser julgados por um órgão do judiciário. No nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. E aí A denúncia é protocolizada no Supremo Tribunal o Federal. Supremo fez bem em encaminhar de maneira direta para eu acho que a Câmara? o procedimento... Porque assim, embora Eu a denúncia... não me recordo que isso tenha acontecido anteriormente na história do Brasil. Não, eu também não tenho. Não tem. Você pesquisou, Danilo? É a primeira situação. De A gente só denúncia teve- de crime comum. A gente só teve situações de crime de De responsabilidade. responsabilidade. Sim. E... Nunca antes da história. É. Né? Nunca antes, né? E aí, sim, no momento em que a denúncia é proposta, existe, por conta dessas questões que blindam o presidente da República, a necessidade de uma avaliação política, né, que é feita perante a Câmara dos Deputados, mas que a Câmara dos Deputados ela não avalia tecnicamente se a denúncia está boa, se a denúncia está ruim, coisa do gênero. O que a Câmara dos Deputados avalia é se existe possibilidade de instauração do processo contra o presidente. E autoriza, portanto, ou não, a instauração desse processo. Tá. Bom, antes de eu fazer alguns questionamentos e algumas constatações sobre essa situação, eu queria tua opinião. Você acompanhou a sessão? Mais ou menos, em off, É que assim, nós né? tivemos vários momentos, né? Nós tivemos Como a gente colocou... a parte da parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que instruiria o plenário com relação à admissibilidade ou não, né? E depois a fase de plenário, que é aquela fase toda festiva, né? do encaminhamento dos votos pelos líderes, e Isso. depois também do voto nominal, 1 a 1. O que você tem a comentar sobre Não, isso? o que eu tenho a comentar é o seguinte, como a gente pautou o assunto, eu procurei pelo menos ouvir o que estava sendo discutido na sessão, enquanto eu trabalhava, porque afinal de contas, o país não para, né? Eu sou um trabalhador, eu preciso pagar minhas contas. Então, portanto, não dava para eu ficar totalmente parado assistindo a sessão inteira, como foi no caso do processo da Dilma, que foi no domingo. Então, Mas ainda que para fins meramente acadêmicos, isso não seria alguma coisa extraordinária. Mas, se você achasse que eventualmente só aquele estou debate... dizendo que eu não assisti como um ato intencionado, mas sim como um ato atencionado. Ele estava ali atrás, condicionando a minha atividade, né, naquele momento. Agora, de modo geral, o que me pareceu? Em primeiro lugar, né, cara, o que salta aos olhos assim é o susto que você toma, porque você percebe que efetivamente existe uma fauna no Congresso Nacional. Né? Então, assim, esses personagens folclóricos, eles aparecem muito fortemente, isso te assusta. Porque é muita gente, muita gente folclórica. Entendeu? Assim, de modo que o pessoal que tem um pouco mais de preparo técnico, que visivelmente tem preparo técnico, fica muito escondido dentro dessa massa de personagens folclóricos, com todo respeito ao folclore, né? Os folclores. Mas o folclórico, por exemplo, o tatuado. O tatuado dos nudes ainda, né? Isso, as coisas malucas. Você viu assim. depois isso? E aí, assim, esse pessoal folclórico não tinha noção nenhuma do que estava fazendo ali. Isso seja pelo modo como eles se pronunciavam, seja pela postura, né? Esse tatuado, por exemplo, num determinado momento começou a provocar uma briga, um negócio bizarro. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que vários deputados diziam: estamos aqui para votar o afastamento do presidente da República. Eu falo, ainda que exista licença poética, ainda que você possa tentar se comunicar para o seu eleitorado, você está falando algo errado, que você deveria conhecer. Você não está ali
Ninguém está deliberando pelo afastamento do presidente da República. O presidente não vai ser afastado depois dessa sessão. Ainda que houvesse um posicionamento positivo De autorização. o presidente continuaria no mandato. Ele só se afasta, segundo os termos constitucionais, se o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia, que por sua vez é um ato posterior. Portanto, me parece uma questão curiosa, né, que os nossos representantes sequer saibam exatamente o que eles estão fazendo. Eles estavam simplesmente autorizando o processamento do presidente da República. Era só isso que eles tinham por fazer. Né? E aí eu vi algumas respostas de que precisamos dar governabilidade ao país. Sim, que é outra coisa assustadora também, né? Mas aí assim, né, Luiz? Aí a gente começa a entrar num outro nível de discussão, que é o fato de que essa sessão aí revela que talvez a gente tenha atingido um nível, assim, do paroxismo, que é aquele momento em que a doença atinge o seu máximo esplendor. Será? Né? Do chamado presidencialismo de coalizão, né? E que é uma técnica que, se o sistema político brasileiro continuar como está, se nós tivermos um sistema eleitoral baseado no voto proporcional, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de cláusula de barreira, e um presidencialismo imperial, nós vamos continuar a assistir esse tipo de postura, esse tipo de situação. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muita gente se mostrou, vamos chamar assim, consternada, porque viu a olhos nus que o presidente da República, para conseguir se manter no cargo, negociou emendas orçamentárias, né? Na verdade, a liberação de emendas, porque as emendas já existem, elas só não estavam sendo liberadas. Deixa eu fazer um parênteses contigo. Nós tivemos uma reforma constitucional, acho que foi uma siliconada, como diria uma célebre professora, né? Enfim, de inclusão da autorização, e aí você me corrija se eu estou usando um termo inadequado, de que as emendas parlamentares serão incluídas e terão liberação obrigatória, serão automatizadas. É o chamado orçamento impositivo. Esse orçamento impositivo, sendo que a parte inegociável está considerada como as emendas parlamentares. Sim. Primeiro ponto. Você não considera essa emenda constitucional, essa inclusão na Constituição, um mecanismo pelo qual você implique que o Poder Legislativo vai ter poder de decisivamente dizer, não apenas votar e deliberar na questão das escolhas políticas, mas impor que as suas indicações numa lei orçamentária, que é uma lei meramente autorizativa, tenham força cogente de obrigar o Executivo a cumpri-las? Isso não é jabuticabesco. Não é uma deturpação do sistema, ou do próprio descompetência do Poder Legislativo? Eu acho que no mínimo é jabuticabesco. Mas assim, você vê que é pros dois lados, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem essa previsão, que também nada se garante que ela vai ter a eficácia que pretende, porque o jogo político pode levar para outros caminhos, né? Mas você tem dos dois lados. O presidente da República às vezes sufoca a possibilidade do Legislativo participar do processo deliberatório, e o Poder Legislativo às vezes tenta fazer com que o presidente da República fique afastado também. Eu acho que é um jogo que a gente assiste, que é um jogo pernicioso. Você vê, por exemplo, a situação, inclusive eu escrevi sobre isso, vai sair amanhã no Conjur, a situação do decreto 9101, que estabeleceu a majoração das contribuições lá do PIS, COFINS, nos combustíveis. Tudo bem, existe uma lei que autoriza que o Poder Executivo aumente alíquotas, reajuste alíquotas só com questão de margem percentual, sem que haja consulta do Legislativo, sem que haja lei específica para tanto. Agora, isso é um disparate, porque a Constituição exige que aumento do tributo seja feito por lei. Tá entendendo? Quer dizer, aí, por mais que possa existir uma lei autorizando, entre aspas, esse aumento por decreto, essa lei é inconstitucional, porque se alguém poderia autorizar, seria a Constituição. Se você admite que a lei ordinária pode alterar a Constituição, você não tem mais Constituição rígida, você não tem mais supremacia constitucional, você não tem mais nada.
Tá entendendo? Agora, o que o executivo quer com isso? O executivo quer ter uma dimensão imperial, quer ter uma dimensão dele poder governar sem os traumas e as dificuldades que existiria se ele tivesse que passar isso pelo Congresso. Tá entendendo? Entendi. E ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele simplesmente mina, né, qualquer possibilidade de contrapeso, qualquer possibilidade de freio a ser exercido pelo Legislativo. Então eu acho que a gente assiste isso na política brasileira. Como nada é muito transparente, você assiste momentos em que o Executivo quer calar o Legislativo e momentos em que o Legislativo quer calar o Executivo. O que definitivamente não é bom, porque o ideal seria que as coisas ficassem equilibradas. Eu opinei dia desse para um site noticioso que a questão das emendas parlamentares, eu volto a esse ponto, ela acaba sendo uma deturpação sistêmica na medida em que você tira, de uma certa forma, a autonomia do legislativo. Do executivo, no caso. Do administrador. Do administrador. E, por outro lado, quando você permite que o legislativo ele entre em questões programáticas de execução, você, de uma certa forma, está e condicionando isso à liberação. Então, o Poder Legislativo ele participa não do processo de planejamento, mas do processo quase de execução da política. Isso acaba sendo tolhendo um poder, uma independência necessária para que amanhã ele fiscalize. Sim, ainda mais agora que você tem a história das emendas as emendas parlamentares são impositivas, mas a liberação não. Então a liberação ela está vinculada a um alvedrio político. De certa forma que o parlamentar ele faz indicação, trabalha com indicação, que às vezes... E eu faço uma análise, escuta. Por que aquela indicação do deputado Y para a entidade J foi para J e não foi para G? Onde está o critério técnico para adoção daquilo ali? Ainda que possa ser vamos dizer assim, algo dentro de um conceito de discricionariedade, mas me parece que isso leva a um clientelismo, a uma apropriação e a desvios próprios do modelo de presidencialismo de coalizão. Porque esse tipo de situação, cara, esse tipo de loteamento do Estado, como gostam de falar por aí, que se dá por conta dessa questão da liberação de emendas ou pela concessão de cargos nos segundos e terceiros escalões, isso é uma coisa que existiu no Brasil durante todo o período democrático, viabilizou o governo Fernando Henrique, viabilizou o governo Lula e viabilizou o primeiro mandato da Dilma. Tá entendendo? Então, quer dizer, essa é uma prática institucionalizada porque o nosso sistema opera assim. E sustentou o golpe do Temer. Eu não estou querendo ser cínico, eu não estou querendo ser pragmático, eu estou simplesmente descrevendo uma realidade que não tem como ser diferente. Porque se você é presidente da República e você precisa governar com um Congresso que tem 40 partidos, 39, 38, a única forma de você conseguir maioria para fazer com que as suas demandas sejam aprovadas e que aquilo que você não te interessa seja rejeitado é por meio de acordos. Mas tá me entendendo? Não, eu tô triste. Eu tô triste com você, Rafael. Por quê? Não, porque você tá fazendo um cenário de que, ainda que seja estritamente pragmático, da gente normalizar esse tipo de prática. Não é uma questão de pragmatismo, é uma questão de que isso é uma realidade posta. Não tem como você fugir dela. Ela à medida que a gente normaliza esse tipo de prática, considerando que é papel do Poder Legislativo colocar o Executivo de joelhos para dizer, olha, eu só vou dar meus votos para a tua reforma Y, desde que você me dê o cargo Y e libere as minhas emendas. Deixa eu ter oportunidade de esclarecer um pouco melhor a minha posição. Eu não estou normalizando. Não estou normalizando, nem estou naturalizando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a gente quer se revoltar contra essa situação, o modo correto é pressionando os nossos representantes para alterar aspectos do nosso sistema político. E com esse sistema político que a gente tem, a chance disso mudar é próxima a zero. Tá me entendendo? Se a gente continuar mantendo um sistema proporcional sem cláusula de barreira, com presidencialismo imperial, isso vai acontecer N vezes. E não adianta. Não adianta, porque o cara que tentar se voltar contra isso, seja ele o presidente da República, seja ele o parlamento, ele vai se danar. É danação. Danação total. Entende? O parlamentar, por sua vez, ele vai ficar isolado e o presidente da República vai ficar sem condições de governo. Esse que é o ponto. Assim, o cenário pode não ser muito bonito, mas a gente precisa ser realista em algum momento para poder
projetar um diagnóstico no futuro. Eu fico pensando... Eu não estou dizendo que, do ponto de vista da melhor política, eu considere esse o sistema perfeito. Só que esse é o nosso sistema, é o nosso modelo. Por que eu disse que ele atingiu o paroxismo? E aí é que está o ponto. Porque você observava essa dinâmica para a implementação de planos de governo. Isso foi sempre comum no Brasil. Hoje, aliás, essa votação de quarta-feira possibilitou que a gente assistisse uma nova dimensão desse presidencialismo de coalizão, que não é implementar um plano de governo. Pelo contrário, é você ser contraditório com aquilo que seria basicamente a sua plataforma e usar desse tipo de recurso para se manter no poder, para garantir a sua sobrevivência. É isso que ele fez. Porque, para ele ser coerente com a plataforma dele, ele teria que ser econômico. E esse comprometimento com a Liberalidade? Não, com a liberação dessas emendas, né? Sim. O seu comprometimento foi contraditório com qualquer tipo de política de ajuste fiscal. Porque ele gastou muito, entendeu? Se ele efetivamente abrir mão desse dinheiro, nós estamos lascados. E é exatamente a vitória de Piro, porque... E vai dentro de um outro ponto, Rafael. Depois a gente volta sobre esse aspecto que eu acho que é uma deturpação sistêmica. Eu não sei se reformas políticas serão bastante para mudar essas práticas. O problema está nas pessoas e na maneira com a qual a política é encarada. Não, concordo também. Mas só que se você mantiver a estrutura, não tem como você ter transformação nas pessoas, entendeu? Eu acho que para ter transformação nas pessoas precisa de alguns pontos, alguns ajustes que a gente já comentou aqui outras vezes. Quer dizer, eu não estou dizendo que acabar com o sistema proporcional é uma solução, por exemplo. Mas definitivamente ele não pode existir sem cláusula de barreira. Essa é uma convicção que eu tenho. E assim, eu estava até conversando com o Danilo anteriormente, tem um pessoal que grita porque fala assim, mas se tiver uma cláusula de barreira vai acabar com o PSOL, vai acabar com o PCdoB. Sim, vai acabar com o PSOL, vai acabar com o PCdoB, mas vai acabar também com o partido do Levi Fidel, que eu nunca lembro o nome, com o PSC, com o PR. Todos esses partidos que conformam aquilo que a gente chama de centrão, que foi o que viabilizou a vitória do Temer. Sim. O Temer hoje é o cara que conseguiu reunir o baixo clero, né? Eu me lembro de Severino Cavalcante falando de baixo clero aqui. Pois é, então, que é outra coisa. Então, inclusive tem um aspecto interessante aí sobre o baixo clero, porque quem primeiro fez a experiência de tentar formar uma base do governo fugindo do PMDB e apostando no baixo clero foi o começo do governo Lula. Sim, que foi o mensalão, né? Então foi o início do problema, né? E agora o que a gente tem no governo Temer além do PMDB estar no comando da máquina, é o baixo clero servindo como principal apoio, né? Principal base de sustentação desse governo. Vamos dizer assim, tio, o PSDB é a noiva, mas aí ele trai o PSDB à luz dos olhos dias. O PSDB trai o seu noivo e é traído pelos pequenos. Nítido que o PSDB está rachado, né? Pela votação, inclusive. Ficou nítido o rachamento estrutural do partido. Os dois principais partidos aí que vinham dominando o cenário político nacional nas últimas décadas, eles saíram duramente feridos, né? O PSDB está fragmentado. E o PT ainda sobrevive com um pouco pelo carisma do Lula, mas nós não sabemos também até quando isso pode durar. O único que se mantém vivo aí é o PMDB. Aí talvez esteja a vitória de Pirro. Porque a vitória de Pirro desalojou a corrupção do poder, mas colocou o PMDB lá. E aí o final disso tudo é o seguinte, você vai ter a aniquilação, talvez, de dois partidos que eram partidos mais bem estruturados, em algum sentido, e a manutenção. Eu duvido que o PMDB tenha consequências muito graves em 2018, entendeu? Mas em termos de representatividade. Quem quer que seja eleito em 2018, muito provavelmente, desculpe o meu pessimismo, muito provavelmente vai ter que lidar com o PMDB novamente para conseguir fazer governo. E o PMDB em si, ele não tem quadros ruins em si, mas ele é o bumbo de toda a banda, no qual a banda, ao querer qualquer coisa, vai precisar ter o caixote do PT. O PMDB é um partido que é difícil de você descrever ele como uma unidade, porque não existe unidade. Não tem só quadro ruim no PMDB, evidentemente que não. Sim. Mas você tem um cara igual o Romero Jucá, que não tem nenhum tipo de vergonha de ir em rede nacional e dizer que se alguém votar contra o presidente na sessão da Câmara, vai ser expulso do partido.
Dizer, cara, isso não é partido, então isso aqui é uma religião do pior tipo que existe no mundo, né? Ô, Rafael, Você tá me entendendo? Tanto que motivou a Cátia Abreu, não sei se você viu o Twitter da Cátia Abreu, que ele disse o seguinte, o Romero Jucá quer expulsar a mim e o Requião do partido porque a gente não concorda com ele. Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho todas as minhas diferenças, né, com essa gente toda, mas a Cátia Abreu é uma pessoa preparada, o Requião é uma pessoa preparada, você pode não concordar com ela. ideologicamente, né? Ideologicamente, mas são pessoas preparadas e tal, e que estão ali, estão ali sofrendo a incidência de gente que... eu não sei, né, Romero Jucá, Se bem Renan que eles- Calheiros, se bem esse que pessoal todo é... Quando convinha, se serviram também desse... Claro, né? Mas, Claro. Rafael, e aí a vitória de Piro, ela pode estar ligada a um outro efeito político da denúncia criminal feita pelo Janot de impingir ao Michel Temer o crime de apenas corrupção passiva. O que ele fez? Ele, aspas, fatiou a denúncia, Isso já é um procedimento desleal, eu acho. pensou um dos crimes, Aí vem um problema da procuradoria. pensou um Se crime, você tem um fato, você precisa denunciar o fato. Você não denuncia crimes, né? aí ele você denunciou denuncia fato. um crime diante de um quadro que poderia levar a outras imputações, forçando uma votação que foi realizada a custo de liberação de emendas parlamentares e toma lá da cá de cargos políticos contingenciados. Isso a Folha de São Paulo fez uma matéria muito legal sobre isso, dizendo que o secretário de governo, o ministro do governo, Embaçaí. ele estava e voltou à Câmara dos Deputados, ficou numa mesinha do lado junto com outros deputados com uma planilha de cargos e de emendas parlamentares, falou assim: você vota comigo, você vai aqui, você marca a presença, pode sair, não, você pode votar contra, mas tudo bem, porque você conseguiu o voto do Zezinho, do Guinho enfim. E aí você tem esse problema no qual esta votação custou bilhões de reais aos cofres públicos. Ele pode ter custado alguns retrocessos, como por exemplo a recuada da questão da MP, eu não lembro qual da MP exatamente foi, a medida provisória, que o Michel Temer mandou e depois ele recuou, com relação à permissibilidade de desmatamento que a bancada ruralista exigiu. E aí ele mandou, a bancada ruralista fez umas emendas, ele pegou, antes de sancionar, teve uma pessoa muito forte, a Gisele Bündchen, foi no Twitter, enfim, todos nós temos que ouvir os conselhos políticos da Gisele Bündchen, placas ironias, mas foi bem, e ele recuou e vetou, mas passo seguinte, a bancada ruralista falou assim: Temer, nós te seguramos, mas volta com aquele projeto, e mandou o projeto de lei e já está em tramitação. A grande questão é, qual super trunfo terá Michel Temer para se segurar caso sobrevenha uma nova denúncia? Será que nós teremos condições sociais, o povo tá parado também, tá tudo letárgico, mas condições eu econômicas, acho que, assim, essa coisa do povo política. letárgico, eu acho muito difícil fazer análise nesse nível, né? Assim, eu viro um negócio meio esotérico, mas mesmo assim eu me arrisco a falar alguma coisa. Eu acho que existe menos mobilização do que havia no impeachment, porque assim, hoje o grau de incerteza para esses últimos meses, 14 meses, sei lá, que ainda vão existir de governo, é muito grande, porque o cara vai lá pedir para sair o Temer, ele vai cair no colo de quem? Do Rodrigo Maia. Botafogo. Você tá entendendo? Então, eu acho que a baixa mobilização social também vem um pouco por isso. E apesar de ser um presidente margem de erro, né? A aprovação dele tá dentro da margem de erro. Pois é. Apesar dos pesares. Mas, veja bem, no caso que você começou falando da questão da denúncia, eu acho que é bom marcar isso. Existe um indício de deslealdade, porque a denúncia ela se remete a fatos, né? Assim, tem um velho jargão jurídico que diz: a denúncia tem que narrar bem o fato, porque quem capitula juridicamente o fato é o juiz e não o promotor, né? Tanto que existe possibilidade dentro do nosso sistema de emendácio, mutácio libelli, essas coisas todas. Agora, se ela narra o fato, e todos esses crimes fazem parte do fato, ele teria que denunciar tudo junto. Ele não poderia fazer fatiamento, né, cara? Que é uma expressão, aliás, extremamente curiosa, né? Então, assim, pra mim, cara, assim, uma coisa que eu acho muito estranha é que de tudo que ali foi dito naquela conversa, que eu tive a pachorra de ouvir, ou tentar ouvir, porque por outra parte dela você não consegue ouvir nada, parece que tem a Polícia Federal conseguiu recuperar a parte de áudios que estavam inaudíveis, né?
Mas isso eu não conheço. O que eu conheço daquilo que foi conversado ali, a única coisa que fica muito clara para mim, tipo, clara como a luz solar, como dizia a nossa professora Jurema, lá na Municipal de Franca, é que teve uma prevaricação, né? Sim. Prevaricação, assim, não tem nem como defender, porque o cara ouviu. A defesa que ele faz não, eu ouvi sim, só que eu não dou bola porque esse cara é um falastrão. Você também. Não é você que tem que dar bola ou não. Você ouviu uma narrativa que era uma narrativa de tentar corromper vários níveis da República. Então você tem, no mínimo, que pedir para instaurar um inquérito, um procedimento investigatório, coisa do gênero, né? Mas como não estava anotado na agenda e ele entrou pelo subterrâneo, aquela conversa não existiu. Exato. Então aí é difícil justificar essas coisas todas. Né? Né? Mas assim, o que me é mais estranho é que esse crime não está na denúncia. Não sei se vai aparecer em algumas, porque agora estão dizendo que a próxima denúncia é de obstrução da justiça. Que dizem os experts é o mais fraco dos pontos a serem denunciados. E não se fala da tal da prevaricação. Eu não sei o que fizeram com a prevaricação. Ela não vai existir. Prevaricação é um crime menor, não merece ser denunciado, é isso? Tipo, é o patinho feio do direito penal, a prevaricação. Não vale a pena. Ele já está julgando antes, está dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai dizer que é bagatela, insignificância, princípio da insignificância. Então, eu acho que essas são algumas questões curiosas que a gente tem que refletir sobre elas. Rafael, acho que o papo tá bom. A gente vai continuar isso no terceiro bloco um pouquinho com o Danilo, mas nosso tempo foi bem além do primeiro bloco. Beleza. Vamos dar um break aí, escutar uma música e depois a gente volta com o bloco 2, Direito e Cultura. Cruzada Jurídica. É isso aí. Ouvimos o Ringo Starr cantando uma música dos Beatles, que é de autoria dele, com uma pequena ajuda dos amigos. E agora a gente vai para o Direito e Cultura. Cruzada Jurídica. Direito e Cultura. Rafael, hoje nós escolhemos o filme Fome de Poder, que no original é The Founder. The Founder, Que tradução ridícula é essa, né? Uma primeira coisa. Eu acho que o cara estava mais preocupado com uma ação de marketing do que... É que, na verdade, esse filme, eu acho que é bom a gente já falar desde logo, ele tem como palco a ascensão do McDonald's, né? Fome de poder, por conta disso. Fome, McDonald's, poder... É um questão filme interna é um filme baseado numa história real e que conta de que modo que o McDonald's virou esse império que a gente conhece hoje, né? A partir do seu principal artífice, que paradoxalmente não é o criador do McDonald's. E não é McDonald's. E não é McDonald's, que aliás, pelo contrário, ele tem um nome... Kroc, eu acho que é tcheco, enfim, algum... Esloveno. É de algum país do leste europeu, chama Ray Kroc, e que foi o implementador das franquias do McDonald's, né? Foi isso que ele, na verdade, fez. E aí o filme conta a história de como ele fez isso, né? Sim. A gente vai dar... Tá disponível no Netflix, acho que a gente não deve avançar porque nosso ouvinte também não perca a fome de querer assistir o filme, né? Não de comer o McDonald's, porque isso é bem dispensável ultimamente. Mas ele tem umas questões bem interessantes relacionadas aos métodos que levaram à expansão dele. Ele tem um contrato e de repente... eu fiquei pensando, quando a gente escolheu discutir, eu fiquei pensando assim, será que aquele tipo de prática se adequa a isso que hoje se chama por aí de boa governança? Ou de princípio da boa-fé, né? Algo nesse sentido, né? Mas é bom pra ver também, porque esses discursos às vezes são meio lunáticos, eu acho, sabe? Na verdade, no lunático não é bem a palavra, mas é nefilibata. Você piorou pra galera. Nefilibata é o cara que fica lá nas nuvens e que não desce pra realidade, né? Eu acho que esse filme mostra também muito assim de como é que é o jogo pesado no dia a dia e no jogo corporativo. No jogo corporativo. Eu acho que a gente tem que ter essa dimensão também, principalmente num país igual aos Estados Unidos, que não é o Brasil, né? No Brasil é o seguinte, se o cara tem uma fumaça bem ralinha de direita, ele vai lá e corre no judiciário, e o judiciário às vezes dá até justiça gratuita pra ele. O princípio do coitadismo. Nos Estados Unidos, se o cara não tem dinheiro pra bancar uma demanda judicial, ele não banca.
E é Não exatamente, tem jeito. e é exatamente um dos pontos do filme que ele tangencia, uma disputa societária, uma disputa contratual, em que os criadores, os instituidores do McDonald's começam a entrar em conflito com o Kroc, que é o cara que se torna sócio deles para franquia. Pra questão da franquia. Pra questão da Que, franquia. inclusive, assim, vamos contar só essa questão que eu acho que é importante. O McDonald's foi criado por dois irmãos em São Bernardino, na Califórnia, né, cujo sobrenome era Donald, e Mac é o apelido, encurtamento do primeiro nome de um dos irmãos, McDonald's. Eles inventaram tudo, né, desde o modo como o produto era feito até o modo como ele era vendido, o layout da lanchonete, o conceito, que era um conceito novo, que é o conceito de comer no papel, né, que você não tinha prato, você não tinha... Sem garçonete, sem nada e tal. Inclusive, assim, uma coisa que é altamente curiosa, isso nasce na década de 50, o lanche custava 15 centavos de dólar, o hambúrguer, 15 centavos de dólar a batata, e 15 centavos de dólar... 20 o milkshake. O milkshake. Mas o famoso combo batata, refrigerante e lanche saía por 35 centavos. Isso. Então, 45 centavos, desculpe. Por 45 centavos você comprava aquilo que hoje a gente paga, né, a bagatela de R$30, né, basicamente. Eu não pago faz uns meses já, viu? Eu ainda tenho esse vício. Junk food pra mim ainda é uma forma de alimentação. Mas, de todo modo, o fato é que eles inventaram tudo isso, e esse Ray Kroc já estava lá na casa dos seus 50 anos, era aquilo que por lá poderia se chamar de loser, né? E sempre investia em negócios meio escalafobéticos que não davam certo. O último negócio que ele estava tentando investir era na venda de máquinas de milkshake rápidas, ultra rápidas, né? Foi no ponto que ele se aproximou se aproximou porque dos McDonald's. Porque ele mal conseguia vender uma máquina dessas, e a loja dos irmãos McDonald's tinha pedido 8 de uma vez só. E aí ele achou estranho aquilo, foi lá ver o que estava acontecendo e se deparou com esse novo modo de vender hambúrguer, né? Se encantou com isso, entendeu que ali poderia ter uma chance, uma oportunidade brilhante de negócio, e propôs para os irmãos expandir aquilo como franquia, né? E aí você tem no pano de fundo, e eu acho que a gente tem que encerrar a discussão agora, porque senão a gente começa a contar demais história, questões envolvendo contratos, princípio da boa-fé, boa governança e um quê de realidade econômica, no qual move, e a gente vê o seguinte: não existe sucesso à toa, não existe desenvolvimento econômico, talvez um cara bom, os irmãos McDonald's bonzinhos, eles no final das contas... mas isso é uma coisa que eu acho... Eu vou falar só mais duas coisas. A primeira é que, se você assistir o filme com uma superficialidade, você vai achar que os irmãos McDonald's são bonzinhos e o Ray Kroc é um aproveitador. Sim. Só que, na verdade, o contrato inicial de expansão do McDonald's, as primeiras franquias, era altamente abusivo. Sim. Em favor dos irmãos e em detrimento do Ray Kroc. Que, na verdade, ele fazia tudo e ele levava 1,49% do valor do contrato, cara. Tá entendendo? Que na época era para vender lanche de 15 centavos, entendeu? Ele transformou o negócio com a ajuda de outras pessoas, né? Com a pequena ajuda dos amigos, para lembrar o Ringo Starr. Ou para levar o Michel Temer. Transformou o negócio porque ele começou a enxergar que ali não tinha só um potencial de venda de hambúrgueres, mas também um negócio imobiliário, porque ele começou a comprar os terrenos que iam ser construídas as lanchonetes e arrendar os terrenos para aqueles que tinham interesse de estabelecer a franquia. Isso lhe deu poderio econômico, mas depois, na parte final, média e final do filme, que eu diria que é o ápice de instigar vocês a assistirem e verem um conflito econômico, um conflito jurídico que ali se instala e que é resolvido de um modo bastante insólito. Alguns diriam de um espertalhão, outros diriam que é aproveitar a margem do não dito, né? Do contrato mal feito. Né? No fundo, era a última coisa que eu queria falar. Eu quero terminar com essa frase, que eu achei a frase genial. Aí, assim, o filme é baseado numa história real. Não dá pra saber se a frase efetivamente foi dita pelo Ray Kroc ou se ela é a obra de um roteirista que foi feliz no momento que a criou.
Tá? Mas a frase é boa. Numa das conversas que ele tem com os irmãos McDonald pelo telefone, ele vira e diz o seguinte: contratos são como corações, nasceram para ser quebrados. É isso. É um resumo do filme isso. Bom, sem mais delongas, nós convidamos aí o nosso querido ouvinte a conferir o Fome de Poder e tirem suas conclusões e depois a gente comenta mais um pouquinho com vocês. Vamos então de terceiro bloco. Beatles, Ticket to Ride. É isso aí, você conferiu Ticket to Ride, Beatles, e nós vamos aí de terceiro bloco. Vamos lá. O Cruzada Jurídica recebe o convidado da semana. Muito bem, então nós estamos aqui com Danilo Pereira Lima, que é doutorando em Direito Público pela Unicinos e autor do livro Constituição e Poder, Os Limites da Política no Estado de Direito. Danilo, eu já vou te colocar em maus lençóis te perguntando o seguinte: o direito pode controlar a política? É sempre um desafio, né? Pelo menos para um sistema político que pretende se organizar em bases mais democráticas, né? O direito pode cumprir aí um papel que o constitucionalismo vem reivindicando há vários séculos, né? De proteção das liberdades e de limitação do exercício do poder. É claro que em regimes autoritários a gente também tem aí uma estrutura jurídica, uma estrutura legal, como havia na ditadura militar e como houve também nas principais experiências totalitárias, né? A Alemanha também produzia direito e tentava racionalizar, inclusive, o processo em que os judeus e os inimigos do regime eram enviados para os campos de concentração. Agora, tentar pensar o direito em bases democráticas é sempre um grande desafio. E como diz o Burke, né? A gente pode pensar uma ordem política totalmente autoritária, seria algo extremamente fácil, ou falar numa liberdade sem qualquer tipo de restrição, que também seria algo muito simples. Agora, tentar combinar as duas situações, né? Formar uma ordem política que ainda que essa ordem política ela restrinja alguns aspectos da liberdade, mas ao mesmo tempo sirva também para proteger outras liberdades, isso é sempre um grande desafio para o direito constitucional. Danilo, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com a gente. Depois o Rafael me deu a tua indicação e confesso que não conhecia a tua obra, não pude ter acesso ainda a ela, mas vou discutir por alto aí, não sei se é o tema do teu trabalho, mas como que você trata a questão da judicialização da política e a politização do judiciário? Vou começar pelo contrário, por exemplo. Como que você vê, eu não sei se você trata no seu livro, da questão de que qualquer desavença no parlamento você leve as questões regimentais ou interpretações ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a tua leitura sobre isso e qual é a leitura que você faz das pesquisas que você fez sobre a atuação jurisdicional na política? Uhum. Bom, a questão da judicialização é essa ampliação do papel do judiciário que nós passamos a discutir muito nos últimos anos. Isso é um tema recente na história política brasileira, porque a maior parte da história republicana se destacou por um judiciário sempre refém de um executivo muito forte, né? Isso aconteceu durante a ditadura Vargas, isso aconteceu na ditadura militar. Na ditadura militar a gente teve algumas situações como, por exemplo, quando o presidente do Supremo na época apoiou o golpe e os demais ministros não se manifestaram a respeito do que estava acontecendo. Mas logo em seguida o Supremo passou a entrar em choque com o Executivo por conta da concessão de vários habeas corpus para adversários do regime, como no caso do Francisco Julião, do Miguel Arraes, do governador de Goiás. E por conta disso ampliou a cobrança entre os militares de um macartismo também no judiciário, ou para afastar ministros, ou pelo menos para que o Executivo controlasse melhor a atuação do Supremo. Foi quando o Supremo apresentou o ato institucional número 2, que ampliou de 11 para 16 ministros no Supremo,
E aí o executivo, comandado pelo Castelo Branco, indicou mais 5 ministros. 4 deles eram ligados à UDN, então tinham uma proximidade maior com o regime. Como isso não foi suficiente, além disso, além da ampliação do número, o ato institucional número 2 também ampliou o papel da justiça militar, para tentar esvaziar um pouco a atuação do Supremo. Como isso não foi suficiente na época, porque o Supremo ainda continuou concedendo alguns habeas corpus para adversários do regime perseguidos pela ditadura, em 68 veio o ato institucional número 5 e em 69, janeiro de 69, o regime cassou, né, praticamente 3 ministros do Supremo, o Hermes Lima, o Evandro Lins e Silva e o Vitor Nunes Leal. Em consequência dessas 3 cassações, 2 ministros também se afastaram e o STF voltou a ter 11 ministros. Logo em seguida, o regime editou mais um ato institucional, o AI-6, e colocando que o Supremo ficaria agora com 11 ministros. Então, é o tipo de interferência que impede uma atuação, uma atuação independente do judiciário numa situação como essa. Bom, 88 mudou a situação. 88 garantiu a autonomia funcional para o Poder Judiciário e também garantiu a autonomia funcional para o Ministério Público. Então, como consequência desse movimento institucional, a gente tem também a ampliação do papel do Judiciário. Então, nem sempre o Judiciário vai atrás desses problemas. Esses problemas chegam no Judiciário e o Judiciário é obrigado a se manifestar. Então, a judicialização é consequência dessa nova situação política do país. Mas, ao mesmo tempo, o problema que a gente enfrenta é o seguinte: bom, se o Judiciário é provocado, se o Judiciário é obrigado a se manifestar numa nova condição política e institucional, nós também queremos saber quais são os limites para esse tipo de manifestação. E aí é o problema mais grave que nós analisamos e que eu tentei discutir isso no meu trabalho, que é sobre os limites da decisão judicial, tentando aproximar essa discussão das categorias que o Fauro aplica nos donos do poder, sobre relação patrimonialista, estamental. Eu tentei analisar isso para demonstrar que, em muitos aspectos, o judiciário, fugindo de um controle republicano, institucional, de responsabilidade política, ele acaba funcionando dentro de uma perspectiva estamental de poder que quebra com um princípio republicano na relação entre os 3 poderes. É isso aí. Eu acho que o ponto é bem esse, né? Na verdade, você só tem algum tipo de protagonismo judicial se você tem um Estado constitucional, né? Se você tem algum regime de exceção, necessariamente o judiciário vai ser apequenado. A independência judicial é um requisito do Estado de Direito, não existe Estado de Direito sem independência judicial. Sim. E a possibilidade do judiciário ser provocado para tratar de questões que são de natureza política é típica de uma democracia constitucional, né? Eu particularmente, a minha posição é que não existe um problema no judiciário ser provocado. Eu acho que o problema é o tipo de resposta que o judiciário dá de volta, que aí eu acho que entra nisso que o Danilo estava falando, que é no caso do sistema político americano, é possível observar isso, né? O judiciário tem um papel muito forte. Né? Se você pegar o início do governo Trump, o decreto anti-imigração, ele foi questionado em várias instâncias da Justiça Federal nos Estados Unidos. Foi bloqueado. Foi bloqueado pela Justiça Federal, inclusive. E aí é interessante porque, de forma personalista, ele reage a esse tipo de limitação do Executivo, dizendo que o sistema político americano ele trava a atuação do Executivo. Não, o problema é ele. O problema é que ele não consegue atuar num espaço democrático construído a partir dessa perspectiva do constitucionalismo. Que bom que trava, né? Que bom que trava. Algumas coisas, sim. A questão é essa. Danilo, eu tratei num livro, inclusive foi uma sugestão do Rafael, moralidade. Então eu escrevi um livro sobre moralidade eleitoral e juristocracia. Eu faço uma análise crítica da lei da ficha limpa e em determinados momentos faço uma análise sobre questões relacionadas a uma hipertrofia da justiça eleitoral em relação às disputas, enfim, e até mais para convalidação de interpretações expansivas. Você considera que a gente tem, em alguns momentos, uma hipertrofia do poder judiciário, não pela provocação,
mas por uma atuação muito além daquela que eventualmente ele deveria se pronunciar? Como que você enxerga isso? Você discorda ou você acha que isso pode ser... Enfim, queria a tua opinião sobre esse assunto. Talvez uma questão recente aí da maior gravidade foi essa questão do Supremo ter autorizado a prisão antes que a pessoa pudesse esgotar todas as possibilidades de recurso, né? Foi uma quebra aí na ideia de presunção de inocência, e isso atinge diretamente os direitos fundamentais. E aí, talvez nesse aspecto, a gente pode observar uma atuação problemática do Supremo Tribunal Federal. Mas, trazendo para a questão da reforma política, o Rafael colocou a questão aí da cláusula de barreiras. Quer dizer, quando surgiu o tema e quando o sistema ofereceu essa possibilidade, o Supremo foi um dos poderes que se manifestou contra e impediu a formação de uma cláusula de barreiras. Então, nessas condições... O Supremo aí deu ouro pro bandido. Então, achando que poderia limitar o funcionamento de pequenos partidos, ele decidiu que era inconstitucional, e muitos ministros que participaram daquela sentada e outros novos diziam que queriam ter um encontro marcado com este tema, e alguns dizendo que se arrependeram, outros dizendo que dando um signaling de que aprovem que a gente dessa vez não vai pôr a mão nessa ferida, né? Mas agora aprovar vai ser difícil, né? Essa é a grande questão. Uma vez que foi feita a meleca, inclusive assim, né, que tem que ser dito, com o apoio dos grandes partidos da época, né? Esse é o ponto. Porque queriam ter os pequenininhos para poder cooptar. Aí é que tá o ponto, né? O caldo começa a entornar e hoje os partidos ditos pequenos, né, que servem como principal base de apoio do Temer, dificilmente eles vão colocar isso em pauta, né? Ou vão discutir nessa perspectiva, né? Então, o Supremo acabou... Não, pelo contrário, eles estão discutindo, querendo substituir o sistema eleitoral pelo Distritão. Voltou de novo o Distritão. Distritão, que é o sistema político do Afeganistão, que é uma maravilha. Sim. Evidentemente. É uma boa referência democrática, sem dúvida nenhuma. Ou quando não é o Distritão, é o parlamentarismo. É o sistema eleitoral preferido do pessoal que está coordenando a nossa reforma política. E, evidentemente, isso é capitaneado pelo Michel Temer, que na época já ecoava, né, na boca do nosso grande Eduardo Cunha, que, no fundo, só fazia valer o que era a tese do Michel Temer já na época. Agora, tem um aspecto importante aí, porque quando se coloca o problema da limitação da atividade judicial, muitas vezes existe uma reação, principalmente da parte da magistratura, né, de alguns juízes, não todos, no sentido de observar esse movimento, essa crítica ou esse tipo de análise como uma tentativa de fazer com que o judiciário tenha aí um retrocesso institucional, vamos dizer assim, do judiciário ter uma atuação alface, né, do judiciário perder as garantias e a autonomia funcional que tem. E que não é, no meu caso, acho que no caso do Rafael, no caso do Lênio, a perspectiva que nós adotamos, né? Até porque não faz muito tempo essa proposta ela foi ventilada no Congresso Nacional sobre um controle normativo das decisões judiciais, o que é um absurdo. Que é um absurdo porque isso sim... no modo como foi proposto aqui, eu acho que né? Eles tentaram emular uma figura que existe no Canadá, que é o Legislative Override. Só que lá tem matérias que são passíveis de override, não é qualquer matéria. É que eles queriam colocar em qualquer situação, né? Eles queriam ampliar, na verdade, uma atribuição do Congresso, que o Congresso tem uma atribuição legítima de sustar os atos do Executivo que extrapolem a competência regulamentar. Está na Constituição. Está na Constituição e tem que ser assim mesmo, porque a função do Legislativo, num país civilizado, é regulamentar a lei, né? Só aqui no Brasil o que ele faz, por decreto, por medida provisória, mas aí é um outro capítulo que a gente discutir. Agora, sustar a decisão do judiciário, aí é uma coisa meio bizonha, né? Mas o judiciário também Nós estamos falando do país, que tem um tatuado que faz loas ao presidente e que vira e diz o seguinte: o Michel Temer é o maior estadista do Brasil. Aí eu digo, bom, isso é muito bom. É mais ou menos como dizer que o fulano é o maior sambista da Islândia, né?
É um piadista. Mas aí eu volto num ponto. O judiciário também, ele às vezes não adentra num campo que não é seu, como, por exemplo, se propor a editar normas de caráter primário, como, por exemplo, no célebre caso Mira Estrela, em que o Tribunal Superior Eleitoral ele fixou o número de vereadores, depois o Supremo diz, não, tá certo. Ou, que eu trato no meu livro também, a questão de estabelecer ritos procedimentais da fidelidade partidária. Olha, quem é infiel tem que perder o mandato. Como não tem nada, vamos criar uma lei aqui. Criaram uma lei, e aí o Congresso tentou reagir, tentar assustar os atos efeitos normativos e tal. Eu, não, tá certo. É isso mesmo, tem que fazer. Qual que é a tua opinião sobre essa... A gente tá falando dessas relações de política no poder, mas até que ponto o judiciário, às vezes, se arvora em condições que não são suas? Enfim, o que você acha? Sim, isso também ocorre no caso do Brasil, e é preocupante porque, diferentemente dos Estados Unidos, nesse ponto, a gente tem uma carreira no judiciário que é organizada de maneira completamente diferente da magistratura norte-americana. Então, por exemplo, na indicação dos juízes da Suprema Corte, existe um debate político, ideológico, travado no momento da indicação, se o juiz é conservador, se o juiz é liberal, se ele é próximo ao Partido Democrata, se ele é próximo do Partido Republicano, se ele é a favor do aborto, se ele é contra, enfim, tudo isso é discutido no momento da indicação. No caso do Brasil, a gente tem uma carreira que ela não é organizada nessa base política, ou pelo menos não deveria ser. Então, é uma categoria burocrática, que é aprovada por concurso e que não disputa eleitoralmente para chegar no judiciário, para assumir o posto de magistrado. Então, quando essa carreira construída burocraticamente começa a fugir de um discurso mais técnico, numa base mais racional, para um debate que envolve questões ideológicas, políticas, e que tenta se apresentar como um poder melhor que os outros, que vai corrigir a nação, isso é extremamente preocupante. Porque o que pode ajudar a ordem política brasileira a funcionar bem é um equilíbrio institucional entre todos esses poderes. Nós não esperamos que o judiciário sirva aí como um senhor acima das demais figuras e dos demais agentes públicos, que vai corrigir todos os problemas. Só que o judiciário, quando entra nessa situação, aí nós observamos, por exemplo, recentemente, se ouvia muito que em algumas decisões o STF era progressista. Em outras, o STF era conservador. Em algumas decisões, ele tinha um caráter mais de esquerda, em outros, um caráter mais de direita. Mas fazer essa discussão e aceitar uma análise do judiciário nessa base é muito problemático, porque o que nós esperamos do judiciário não é esse tipo de comportamento. É um judiciário mais discreto, que oferece um discurso, uma fala no sistema político diferenciada dos outros poderes, do legislativo e do executivo, e que, independentemente dessas classificações que existem no legislativo, no executivo e na estrutura partidária, o judiciário se posicione como um árbitro com uma formação mais técnica. Mas isso não tem ocorrido. Em vários aspectos, o judiciário entra como um ator que pretende corrigir situações como se ele fosse um ator mais preparado do que o legislativo e o executivo. E aí nós estamos lascados, né? Mas, enfim, não, eu por mim aqui a gente vai encerrando. Eu vou agradecer o Danilo. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de participar aí da discussão com vocês. Muito legal aí. Obrigado, Danilo, obrigado, foi muito legal, e sempre que estiver por cá, por favor, venha participar, porque teus estudos e o teu trabalho, ele tem uma correlação muito grande com o propósito desse programa, que é exatamente discutir o jurídico no poder, o jurídico na atualidade. E invariavelmente, Rafael, a gente não acaba saindo das pautas políticas, discutindo questões jurídicas com relação à perspectiva política, né? Porque a gente quer discutir os grandes temas nacionais, e aí a gente sempre vai tocar de algum modo nas questões políticas também, né? Tá difícil sair disso, né? Tá difícil. Mas pelo menos a gente já conseguiu não falar de Lava Jato, tô feliz nesse aspecto. Você acabou de falar. É um paradoxo.
Mas vamos ver a música nova do Ringo Starr. Tchau pra todo mundo. Valeu, até galera. A semana que vem. Até, arrivederci. Música nova do Ringo Starr, com Steve Lukather na guitarra, Greg Bissonetti na bateria, só gente top. Genial. Abraço. Valeu. Você ouviu na Rádio Unaerp Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. Você ouve Rádio Unaerp.